Ó Deus, dá-nos a graça de crer em Ti. Acrescentou Deus a Abraão: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis aí a lenha, eis aí o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Respondeu ele: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez a voz do anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência.
Esse, sem dúvida nenhuma, é um texto muito expressivo e que mostra claramente o que aconteceu com Cristo. É uma figura da obra do Calvário e da obra de Cristo. Oferecer Isaque sobre o altar foi o teste mais difícil da vida de Abraão, onde ele foi vitorioso, porque ele confiou que Deus era poderoso, até para ressuscitar. Em Hebreus 11, 17 a 19, hoje, senhor Alexandre aqui, eu vou ter que ler os textos. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Por quê? Considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé. Quando você usa a palavra pela fé, significa que a palavra de Deus está por perto. Não existe fé sem a palavra de Deus. Tão certo que ele estava baseado na promessa. Por que Abraão ia oferecer Isaque, no qual ele ofereceu dentro do seu coração? Porque ele considerou que Deus era poderoso. Da outra vez nós falamos aqui que todo o nosso erro, todas as nossas dificuldades redundam do fato de que nós não cremos no poder de Deus. Pelo menos as minhas dificuldades. Eu digo que Deus é poderoso. Eu afirmo que Deus é poderoso. Mas o quanto eu creio que Deus é poderoso? Quanto poder Deus tem? Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas um senhor que era capataz de uma fazenda do Auro de Moura Andrade, aí no estado na região de Andradina, estado de São Paulo. Nova Andradina é um Mato Grosso, né? É. E esse homem, ele cuidava de uma fazenda de café, aquelas fazendonas. E o pastor Antônio Abuchaim foi almoçar lá na casa do seu Hernani, que era o capataz. A esposa do seu Hernani era irmã de um pastor. E ela convidou para ele almoçar lá. Quando chegou lá, o pastor Abuchaim foi para tentar evangelizar o seu Hernani.
Aí ele disse: "Ô, seu pastor, não gasta tempo comigo, não. Eu não tenho interesse por evangelho. Eu sou um homem incrédulo. Eu sou um ateu. Eu não tenho interesse por religião. O senhor não gasta tempo comigo, não." Aí o pastor Abuchaim disse: "Ô senhor Hernani, tudo bem, mas eu só queria lhe fazer uma pergunta. O senhor acha que se Deus quiser tirar seu nariz aqui e botar no lugar da orelha, e pegar a orelha e quiser colocar no lugar do nariz, ele pode?" Ele olhou assim: "Ora, pastor, se tem um Deus, esse universo aí, esse céuzão, essa terra, tudo indica que deve ter um Deus aí que criou, um criador. Eu não sei quem é ele, mas se foi ele que criou esse negócio todo aí, ele tem muito poder. E se ele quiser tirar meu nariz, botar no lugar da orelha, tirar a orelha e botar no lugar do nariz, ele pode." O pastor Abuchaim olhou para ele e disse assim: "Senhor Hernani, qual é o seu time?" Ele disse: "Meu time é o São Paulo." Ele disse: "Então nós estamos juntos, eu também sou São Paulino." E foram conversar sobre São Paulo, sobre café, sobre tudo que ele fazia lá. Mas naquele momento em que eles falavam, o pastor Abuchaim disse: "Deus, ele crê que o Senhor é poderoso. Pois sendo tu poderoso, troca o coração dele. Em vez de trocar o nariz, troca o coração." E fez aquela oração, foi embora. Comeram lá a galinha e o macarrão e tudo mais. Anos se passaram e o pastor Abuchaim encontra o cunhado do seu Hernani, que era pastor, estava no trem lá da Sorocabana, naquelas bandas, e ele diz assim: "Ô Antônio, como é que você está?" E começaram a conversar. E o Hernani como está? O Hernani morreu. "Ah, morreu. Mas pastor Abuchaim, o senhor não pode imaginar, se teve um santo aqui na terra, foi o Hernani. Esse homem creu no Senhor Jesus Cristo e se tornou uma bênção." Ele diz que naquela hora o Espírito Santo chamou a atenção dele: "Você se lembra quando você entregou ao poder?" Quando você olha para o poder de Deus e crê que Deus pode todas as coisas, até nós que não podemos nada, podemos dizer: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Mas pastor, às vezes o problema não é crer que Deus pode ou não pode, porque, como bem disse esse Hernani, quando ele quer, o caso é o ele querer. Se ele quer, eu falo sempre, quando Deus quer, olha, não tem quem segura, mas quando ele não quer, a gente pode virar uma pipoca, que ele não faz também. É o querer dele que eu entendo que é o nosso problema, e não o poder dele. Sim, isso é verdade. Mas eu vou para o poder dele, rogando que o seu querer se manifeste por sua graça. Porque o poder dele vai acontecer, não a gente querendo ou não. Quando ele viu que Deus era poderoso para até ressuscitar dentre os mortos. Espera aí, meu irmão, onde foi que houve ressurreição antes desse texto aqui na Bíblia? Não tem nenhum caso de ressuscitação. Abraão simplesmente entrou numa pira.
Não tem nenhum exemplo. Ele diz, mas esse Deus que eu creio, sabe por quê que eu creio que Ele pode? Porque eu já vi ressurreição. Nele mesmo. Eu tinha um membro sexual que estava morto. E ele ressuscitou. E tinha o ventre da minha mulher que estava morto. E ele ressuscitou. Por que ele não pode ressuscitar meu filho? A única ressurreição que ele conhecia era do seu próprio corpo e do corpo da sua mulher. Mas ele sabia que Deus era poderoso. Em Romanos, nós já vimos, eu estou fazendo uma recapitulação disso aqui. Em Romanos capítulo 4, 19 a 21, a palavra de Deus diz que Abraão, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, amortecido. No original é necrontes, necrosado, morto, necrotério, morto. O seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou constituir uma grande nação na tua semente. Vocês se lembram que ele diz, Abraão pensava que era no Ismael. Oxalá Ismael alcance a tua bênção. Oxalá ele viva. Ele não tinha noção de que Deus não conta com a nossa potência, com a nossa possibilidade. E ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortalecia dando glória a Deus. Você imagina o Abraão sem Viagra, impotente, não vendo nenhuma possibilidade e dando glória a Deus. Você está dando glória a Deus por causa de quê? Porque Deus disse que eu vou ser pai. Mas qual é a condição que você tem? Nenhuma. E onde é que você está se apoiando? Estou apoiando naquele que é poderoso. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Essa é a questão. Senhor Abraão, você vai ser pai? Vou. Pô, Deus prometeu, Deus vai cumprir, porque Ele é poderoso. Este é o problema meu. Abraão tinha experimentado o poder da ressurreição em seu próprio corpo, então ele sabia que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Foi um teste de fé muito mais difícil do que os testes anteriores envolvendo Ló e envolvendo Ismael.
Quando Ló quis tomar as coisas dele, disse, pode ficar. Quando Ismael teve que sair de casa, que Sara botou, Deus pode, mas agora eu quero o seu Isaac. Cada um de nós tem um Isaac. O nosso Isaac pode ser a família, o nosso Isaac pode ser o casamento, o nosso Isaac pode ser as propriedades, o nosso Isaac pode ser qualquer coisa. E Deus não quer tomar o Isaac. Ele quer sacrificar o Isaac, para que o Isaac saia de ser um ídolo na nossa vida e passe a ser um sacrifício oferecido ao Senhor. Foi também um teste de esperança em relação ao plano da salvação do mundo que se encontrava envolto no Isaac. Quando você olhava para aquele rapaz de 20, 25 anos de idade, se você reparar para ele sendo amarrado pelo pai, andando submisso, ele fez uma pergunta: papai, aqui está o fogo e aqui está o cutelo, está a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Como é que a gente sai para um ato de sacrifício sem a ovelha? Ele era muito submisso. Abraão estava com 125 anos de idade e o Isaac tinha 25. Você imagina que velho era esse para poder segurar? Não segurava. Ele se entregou. A mesma coisa de Jesus. Ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Não foi uma violência retirada. Ele se doou a si mesmo. Mas se Isaac morresse, como poderia o povo judeu ser constituído e o Salvador nascer? Como poderia vir? Abraão estava considerando todas estas coisas. Por isso que ele cria no poder de Deus e cria na promessa de Deus, que Deus havia afiançado a sua palavra. Mas Abraão tinha uma esperança viva, porque ele confiava num Deus que tem palavra. Eu queria dar uma lidinha em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro 1, 3. Pedro diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que faz o cristianismo ser? O cristianismo é a graça. E o que mostra o valor da graça é a ressurreição. Nenhum sistema religioso deste mundo tem graça. Tem simplesmente troca de favores. Toma lá, dá cá. Se você for obediente,
eu te abençoo. Se você não for obediente, eu te amaldiçoo. O cristianismo mostra que não é a obediência que nos dá garantia à bênção. É a bênção que gera em nós a obediência. É Deus nos achando primeiro. E esse bendito Deus e Pai de nosso Senhor, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, para uma viva esperança. Não é uma esperança que acaba com a circunstância. Não. Aqui nós temos que um Deus que deu a Abraão uma esperança viva para confiar nele. Eu volto a dizer o que eu disse aqui na vez passada. Há muita tendência nossa em fazer os heróis da fé se tornarem os personagens das nossas histórias. Mas eu não estou aqui querendo olhar os heróis da fé, mas sim o doador da fé. Aquele que é a fonte da nossa confiança, porque nós só confiamos nele porque ele colocou a fé no nosso coração. Nós não queremos desprezar a obra que Deus fez na vida de Abraão, mas prezar a obra de Deus, a pessoa de Deus, o Deus de toda a graça. Certamente que esta prova era uma prova também de amor. Ela é uma prova de fé, é uma prova de esperança e é uma prova de amor. Então, os pilares da vida cristã, pois é, você não sabe que Paulo não diz lá que há 3 virtudes: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. É o amor. E este aqui é um texto que fala exatamente do amor. É a primeira vez, nós já falamos isso aqui, que aparece a palavra amor no versículo 2 de Gênesis 22. Vamos dar uma olhadinha. Aparece a palavra amor no 22 e a palavra adoração no 5. 22:2 diz assim: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Até aqui na Bíblia não havia aparecido o verbo amar. Não é que não existisse amor, é que não havia ainda manifestado esse sentimento, essa realidade na Bíblia. E existe um princípio de hermenêutica, de estudo, de interpretação da Bíblia, que a primeira vez que esta palavra surge na Bíblia, ela traz a maneira como ela deve ser interpretada. Amor não é quando nós recebemos. Amor é quando nós damos. Quando nós recebemos, pode ser egoísmo. Agora, quando nós damos, o amor se dá. Então aqui ele diz: oferece ali o teu filho Isaque em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E depois no versículo, ele ia para um culto. Então no verso 5 disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, e havendo nos prostrado reverentemente,
E eu tenho aqui anotado uma coisa que me chama a atenção, que esta prova é a prova do amor. Você encontra a primeira vez essa palavra, e Abraão amava seu filho, mas ele amava mais a Deus, muito mais. O amor por Deus era maior do que o amor pelo filho. E esse é o princípio que Mateus 10, 37 a 39, Jesus vai dizer: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la. O princípio de quando menos é mais. Quando se nega, é que se faz a assertiva. Aqui nós vemos que ele amava muito Isaac, mas ele amava mais a Deus. Por isso ele estava disposto a ir para o Senhor e oferecer o seu filho. A religião trabalha com outras perspectivas. Ela trabalha, por exemplo, com interesse. Ela trabalha com a culpa. Ela trabalha com o dever. Ela trabalha com medo. Ela trabalha medo, vergonha. O Evangelho trabalha com amor. Jesus diz que todos os mandamentos se resumem. O que é? É mesmo. Panela mais. Bate essa panela aí. O que acontece, a Tramontina é que vai achar bom. Mas onde é que eu estava? Os mandamentos se resumem. Os mandamentos que Jesus disse é o seguinte: todos os mandamentos são 4 mandamentos verticais e 6 mandamentos horizontais. Os verticais estão ligados a Deus. Jesus colocou um só: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, toda a tua força e com todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que é, onde se resume o mandamento? O amor. Paulo vai dizer: o cumprimento da lei é o amor. Então aqui nós temos a palavra de Deus mostrando: se você ama seu pai, ou sua mãe, ou seu filho, mais do que a mim, você não é digno de mim. Como é que eu vou fazer? Primeiro é Deus. Não é porque Deus desmancha prazer. É que seu amor para com os seus, dependendo de você, vira uma tirania, vira um ídolo. Aí você vai ser sufocado ou por medo, ou por interesse, ou por vergonha, ou por culpa, ou por dever. Agora, quando a gente anda por amor a Deus, a coisa é muito mais simples, muito mais fácil.
E pela misericórdia do Senhor, nós só podemos equilibrar esta questão do amor mediante o amor a Deus como preferencial. Eu amo muito os meus filhos, mas eu amo mais ao Senhor. Eu amo muito minha mulher, mas eu amo mais ao Senhor. Não tenha dúvida. Eu posso ficar sem todos eles, só não posso ficar sem o Senhor. Essa é a verdade. Agora, Deus não é, eu estava dizendo, Ele não é um desmancha prazer. É que o meu amor para com os meus só tem equilíbrio se eu for abastecido pelo amor dele. Isaac era um presente de Deus a Abraão, mas o dom tinha de se tornar um sacrifício a Deus. Todos os seus talentos, todos os seus presentes, todos os seus dons têm que ir para o altar. Se ele for para o altar, ele vai deixar de ser nossa propriedade e vai ser propriedade do Senhor. Se o dom divino se tornar mais importante do que o doador, ele torna-se um ídolo. Agora, se o dom divino é colocado no altar, ele se torna um sacrifício. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o nosso culto racional. Eu tenho conversado com vários pais que estão preocupados com os filhos. Ah, meu filho está drogado. Seu filho. Por que você não entrega esse filho ao Senhor? Ah, mas eu já entreguei. Não entregou. Porque se tivesse entregue, você estava de férias. Você já tinha viajado para Bahamas. Você está aí esbarrando no filho a todo instante. É porque você não entregou. Entrega. A palavra entregar aí é renuncie o controle. Abra a mão. Deixa na mão de Deus. Mas não, deixa Deus levá-lo para o sacrifício. O senhor quer dizer morrer? Sim, morrer. Mas não é tão morrer fisicamente, é morrer para o controle. Morrer para si e viver para Deus. Exatamente. Isaac foi uma grande dádiva que Deus deu àquele velho, mas esse dom tinha que ir para o altar. Ele estava debaixo da tenda como um ídolo, como uma posse. E quando aquele ídolo está dentro da nossa casa, ele nos domina. Qualquer ídolo. Daí Isaac poder ser oferecido ao Senhor e voltar para casa. E havendo adorado, voltaram e foram morar em Beersheba, naquele lugar que representa os poços que Isaac mesmo cavou depois, os poços do acordo. Depois que Deus nos prova, Ele se revela a nós de uma maneira nova. Ele quer o nosso coração. Filho meu, dá-me o teu coração.
Quando nós damos o coração para Ele, Ele diz, agora eu vou morar aí nesse coração. Eu acho lugar para eu morar. Nós vamos encontrar lugar. João 14, Evangelho de João 14, 21. Jesus disse assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Peraí. Quais são os mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu tuas forças e de todo o teu entendimento. Café. Coração, alma, força, entendimento. É o café. E fé. Amarás o Senhor teu Deus. Esse é o primeiro mandamento. Resume todos os outros 4. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Resume os outros 6. Jesus colocou 2 mandamentos. E Paulo acabou reduzindo tudo. O cumprimento da lei é o amor. Agora, aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Porque você só cumpre os mandamentos pelo amor. Não é por obediência, por imposição, não é por medo, não é por dever, não é por interesse, não é por vergonha, não é por culpa, é por amor. E disse-lhe Judas, não o Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Escuta, Judas, você fez uma pergunta e Jesus não respondeu? Você está querendo me desviar da atenção do assunto, Judas? De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? E Jesus simplesmente continua, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Que Abraão saiu dali, naquele momento, quando ele oferece, ele não foi morar só em Beersheba. Deus foi morar nele. Ele se tornou a habitação de Deus. O nome Yahvé Jiré significa o Senhor verá isto, o Senhor proverá. O Senhor está nisto, o Senhor vai prover isto. Esse lugar, até hoje, tem esse nome, o Monte Moriá, onde foi construído o templo, onde hoje está a mesquita de Omar, chama-se para Deus, chama-se dentro da revelação de Deus, o monte do Senhor proverá. Porque Deus estava apontando para uma realidade que ia acontecer, porque não foi o carneiro que estava preso pelos chifres que foi a provisão,
a provisão estava apontando para Cristo, que foi um dia sacrificado no pedaço do Monte Moriá que foi cortado. O Monte Moriá, no tempo da construção de Salomão, as pedras que foram para construir o templo foram tiradas da rocha. Assim como nós, que somos o edifício de Deus, porque ele diz que vós sois as pedras vivas. Nós que somos as pedras tiradas da rocha, que é Cristo. Do mesmo modo que eles tiraram aquelas pedras daquele bloco de rocha de mármore branco, nós somos tirados de Cristo. Só que eles construíram um templo suntuoso, e para tirar aquele templo eles tiveram que cortar o templo assim no pedaço, e ao cortar aquilo, um pedacinho ficou para o lado assim, e eles fizeram uns túneis por baixo para tirar as pedras. São blocos de 7.000 quilos. Você imagina quantos blocos foram colocados e tirados, tudo cortado lá dentro com uma técnica espetacular, que até hoje ninguém sabe como é que estes maçons, cortar maçom significa pedreiro, cortaram essas pedras e fizeram aquilo tudo, e fizeram túneis para buscar essas pedras, e depois eram 80.000 carregadores, cortadores de pedra, 70.000, eu não lembro agora a posição, 80.000 recarregadores e 70.000 cortadores e 3.600 administradores. Eram 153.600 homens, nenhum israelita. Todos escravos, governado ou conduzido por um arquiteto chamado Hirão Abif, o filho da viúva, que era um descendente dos Sidônios de Tiro, era um tirano, e eles construíram aquele templo suntuoso. Mas não era para aquele templo que Deus estava com os olhos, porque a casa de Deus não é feita de pedra. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em templos humanos feitos por Ele, que é a igreja do Senhor, ou salvos por Ele. Mas ali dentro ficaram aqueles buracos, e quando Nabucodonosor, que nós estamos estudando, e nós vamos chegar no capítulo 9 lá na nossa comunidade, um dia desses aí, nós vamos chegar no capítulo 9, e quando chegarmos no capítulo 9 você vai ver que há um caminho para a unção do santo lugar. Esse santo lugar é a arca do Senhor, que quando Nabucodonosor tomou Jerusalém, antes de tomar, um grupo de sacerdotes resolveu tirar a arca e tirar ela daquele local perigoso de ser roubada. Ela foi colocada debaixo de uma pedra, ela foi colocada ali escondida, e fizeram montões de pedras e fecharam aquele local, de modo que a passagem ficou sem condição de se chegar lá. E no dia que Jesus foi crucificado, ele foi crucificado naquele pedacinho de rocha que ficou do Monte Moriá, e ali puseram a cruz, e quando ele disse, tudo está consumado, você sabe que houve um terremoto
De quantos na escala Richter, não sei. Eu sei que riscou a pedra, rachou a pedra. Eu não sei por que a Bíblia bota esse detalhe lá. E a rocha fendeu. O sangue de Jesus era sangue sem morte, sem pecado, porque ele não era filho de espermatozoide de homem. Ele foi usado o óvulo da mulher com o espermatozoide de Deus, com o esperma de Deus. Então ele não tinha a contaminação da morte do pecado, porque a Bíblia diz: por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. E a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Jesus era um homem como nós, sem pecado. Portanto, se ele não tinha pecado, ele não tinha a morte dentro dele, não tinha coagulação. O sangue dele não coagulou. Ele derramou quando ficou no Santo Graal. O que é o Santo Graal? É o cálice que recebeu o sangue de Jesus no pé da rocha. Rachou e foi cair na tampa do propiciatório. Quando nós estivermos estudando Daniel capítulo 9, nós vamos verificar as coisas que foram feitas num dia, num só dia, como nos diz o profeta Zacarias, que ele tira o pecado da terra num só dia. Caiu sobre o propiciatório, porque eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Caindo ali, debaixo daquele monte, aquele monte onde Isaque, figuradamente, um dia foi sacrificado e ressuscitado na figura, Jesus experimentou. Então, o Cordeiro foi a provisão de Deus para Isaque, e Jesus Cristo é a provisão de Deus para o mundo inteiro. Naquele mesmo monte, é aquele monte onde está o fulcro, o umbigo da história da revelação. A pedra que os construtores rejeitaram. Não só Cristo como a figura da rocha, mas o próprio Monte Calvário como a figura da rocha rejeitada pelos construtores, para que aquilo pudesse acontecer. Nessa experiência, Abraão viu Cristo pela fé e se alegrou. Veja bem o que diz João 8:56. Jesus, no capítulo 8 de João, Jesus estava dizendo: olha, eu sou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eles disseram assim: nós nunca fomos escravos de ninguém, como é que o senhor diz que conhecereis a verdade? Nós nunca fomos escravos de ninguém? Vocês foram escravos dos egípcios, vocês foram escravos dos babilônios, vocês foram escravos dos medo-persas, vocês foram escravos dos gregos, e agora são escravos dos romanos e ainda dizem: nunca fomos escravos de ninguém. Mas eu quero dizer que todo que comete o pecado é escravo do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí eles se debatem, discutem, e aí Jesus diz: vocês só é filho do diabo, e vocês querem satisfazer a vontade do Pai de vocês, porque vocês... E ali Jesus ainda faz, dizendo assim: pois é, antes que Abraão existisse, eu sou. Como é que você pode? Você não tem nem 50 anos. Pode dizer que no tempo de Abraão já tem 2000 anos que morreu. Como é que pode ser?
Aí Jesus, então, aqui no capítulo, no versículo 50 aí, 6. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, e viu, e regozijou-se. Quando foi que ele viu o dia de Jesus Cristo? No sacrifício de Isaac. Ali ele viu a figura da obra de Cristo em favor da humanidade. E ele diz, ele viu o meu dia, ele alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Hein? Mais do que alegre. E aí que ele diz assim, perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse. Ele não disse, eu era, eu sou. Esse nome aqui, eu sou, é Yahvé. Eu sou. Então eles pegaram em pedra para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. O templo não aceitava Jesus. Porque o templo é uma contradição contra Jesus. Eu não sei porque que tem da gente que constrói templo de Salomão nos dias de hoje. É grande. Mas é tão grande quanto o pecado da arrogância. E do lado tem um templo tão grande quanto ele. Tem um tão grande assembleia, tão grande quanto ele. Gente, aqui nós temos, nessa experiência, a figura de uma redenção perfeita que temos em Cristo Jesus. Jesus não nos quer matar fisicamente, mas nos quer matar para nós mesmos. Assim como Abraão matou Isaac para o seu próprio coração, nós precisamos morrer em Cristo para o mundo, para nós. Então a única maneira é esta, que Paulo já diz assim, eu me glorio na cruz de Cristo. Por que, Paulo? Porque nela eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Quanto é que você pode destruir uma pessoa que não tem nada mais a perder? Ó Senhor, por Tua graça, faze essa obra em nós. E liberta-nos de todo o princípio de religião e nos enche da suficiência do Teu Filho, para que nós vivamos para a Tua própria glória. Amém.